Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra e hoje nós vamos estar trazendo essas saídas dos jogadores do Flamengo, muito jogador se despedindo da Gávea. O Flamengo também acertou mais um amistoso para a preparação dessa temporada 2024. Vamos também estar comentando essa notícia. Vamos começar por mais esse acordo que o Flamengo acertou. O Flamengo já enfrentaria o Orlando City nos Estados Unidos e agora vai enfrentar o Philadelphia Union, visando a preparação aí para a temporada de 2024, fazendo ali a pré-temporada. Alguns jogadores já devem viajar com o elenco. O caso do Nicolas de la Cruz, que chegou ontem ao Brasil para se apresentar ao técnico Tite, para já fazer a pré-temporada. Então é o Flamengo aí se preparando para o ano de 2024. E em relação às saídas, vamos estar comentando aqui, são algumas saídas do Flamengo, algumas bem encaminhadas e algumas já acertadas. A saída acertada é a do goleiro Santos, que vai defender o Fortaleza nessa temporada. O Flamengo já tem tudo encaminhado, o Flamengo só negocia com o Fortaleza para o Santos. Está participando nesse primeiro momento de janeiro. O Flamengo tem um jogo daqui a uma semana, vai estrear no Campeonato Carioca contra o Audax, então o Santos deve participar dessa partida. O Flamengo está costurando esse acordo com o Fortaleza para o Santos ficar pelo menos nesse mês de janeiro e depois rumar para o clube do Ceará. Caso também encaminhado do Thiago Maia, que surgem rumores de que ele pediu para sair do Flamengo. Ele vê com bons olhos uma transferência para outra equipe. Aí eu também acho que o Thiago Maia precisa respirar novos ares. É um jogador até interessante, mas no Flamengo parece que ele já conquistou o que tinha que conquistar, está na história do clube, ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil e precisa respirar novos ares. É bom para o jogador, é bom para o Flamengo. O Flamengo está negociando com o Internacional essa transferência. Também tem a saída do jogador Ayrton, é uma revelação da base do Flamengo. O jogador vai jogar na Europa, vai ter sua primeira experiência, vai jogar no Santa Clara por empréstimo. O Flamengo, que tinha contrato com o jogador até 2024, vai renovar até 2026 e vai emprestar ao clube português. A gente torce aí para que ele se dê bem, para que ele se destaque. O mesmo caso acontecendo do Otávio. O Otávio se destacou lá no Portimonense. O Portimonense exerceu a opção de compra, o Flamengo foi com uma porcentagem do passe e hoje o Otávio está sendo especulado no Porto para jogar ali na zaga. Então o Ayrton pode percorrer esse mesmo caminho, vai jogar num clube ali pequeno de Portugal, mas é a primeira experiência na Europa. A gente torce para que dê tudo certo para o jogador. E a gente também vai falar um pouco das transferências que o Flamengo está tentando concretizar, jogadores que o Flamengo está tentando adquirir. Primeiro vamos falar do caso do Evander. O Flamengo fez uma proposta aí na casa dos 11 milhões de dólares para o Portland, o clube também da MLS, mas parece que o clube americano não quer vender o jogador. O Portland investiu, contratou caro o Evander do Midland, era um clube dinamarquês. Então, nesse primeiro momento, o Portland não quer se desfazer do atleta. E o Flamengo insiste nessa contratação. Para o scout do Flamengo, ele é um jogador nível A, é um jogador que pode chegar e pode se destacar, e pode ganhar a posição de titular, e pode render para o Flamengo tanto financeiramente como tecnicamente. Então, o Flamengo segue nessa pegada e tentando contratar o Evander. Na minha opinião, o Evander é um jogador mediano, é uma aposta. Eu não investiria esse valor de 11 milhões de dólares no Evander. Para mim, no campo muito mais da aposta do que numa realidade. O Flamengo precisa de jogadores que sejam, vamos dizer assim, confiantes ali, principalmente para vir do banco de reservas. A gente sabe que o trio de meias do Flamengo vai ser, nesse momento, o Everton Cebolinha, pelo lado esquerdo, o De La Cruz deve jogar pelo lado direito e o Arrascaeta centralizado, com o Pedro no ataque. Esse deve ser o primeiro time do Flamengo para essa temporada. Então, os jogadores que estão no banco de reserva têm que ser jogadores confiáveis. Na minha opinião, o Evander é uma aposta, e uma aposta cara. Se o Flamengo concretizar esse valor aí de 11 milhões de dólares, o clube americano já recusou essa proposta, não quer vender o jogador, então o Flamengo vai ter que aumentar as cifras. Se 11 milhões de dólares já está caro, imagina aumentando aí, chegando até a casa dos 15 milhões, eu acho que não vale investimento. Se eu fosse o Flamengo, eu visava ali as laterais, é uma deficiência desde o ano passado. A gente conta com o Wesley, que é um garoto novo, subiu, não tem um ano jogando no profissional, então precisa de um jogador mais experiente, até para disputar a posição, até para ele sentir ali a competitividade dentro
dentro do elenco. Precisa também de um lateral esquerdo. O Felipe Luiz se aposentou, a gente só tem o Ayrton Lucas para a posição, teria que subir alguém da base. Então o Flamengo tem que priorizar as carências no elenco, as carências nas posições. Ali no meio-campo a gente já tem muito jogador que pode fazer essa função. Tem o próprio Vitor Hugo, que é um jogador que foi pretendido pelo futebol europeu, tem sempre sondagem para estar saindo do Flamengo, então pode utilizar ele mais durante essa temporada. Tem o Gerson, que também pode jogar ali se precisar, ele pode jogar. O Gerson pode jogar de volante, pode jogar de homem centralizado no meio campo. Então essa contratação aí, na minha opinião, ali é no campo da aposta, e o Flamengo não tem essa carência nessa posição, pelo menos nesse primeiro momento. A não ser que o Flamengo venda alguns jogadores, aí sim pode pensar no Evander. Primeiro tem que priorizar as laterais e a zaga. A gente perdeu alguns jogadores. O Davi Luiz aí é um jogador que já está mais experiente, mais um ano de contrato com o Flamengo, então precisa reforçar ali. O Flamengo está de olho no Léo Ortiz aí do Bragantino. É melhor investir no Léo Ortiz, investir no Vinha, buscar um lateral direito. O Flamengo também tenta o outro jogador do RB Bragantino, que é o Juninho Capixaba, que também, na minha opinião, é um bom jogador, seria um bom reserva ali para lateral. Então, a prioridade da diretoria teria que ser a lateral esquerda, a lateral direita, a zaga e um jogador ali para estar atuando como volante. O Flamengo só tem o Eric Pulgar nessa posição de primeiro volante. O Thiago Maia, como eu falei, está em vias de fato de sair do Flamengo aí numa negociação com o Internacional. Então o Flamengo tem que buscar jogadores para essa posição e aproveitar os jogadores da base. Por exemplo, o Igor Jesus, que é um volante que jogou pela seleção aí no Pan-Americano, foi medalha de ouro. Então precisa aproveitar esses jogadores. O Flamengo tem que aproveitar a base até para botar na vitrine do futebol, para poder, quem sabe, aí fazer uma venda, quem sabe fazer um empréstimo para algum clube europeu. A base do Flamengo é forte, vai disputar essas primeiras partidas do Campeonato Carioca, já é uma vitrine para os jogadores, já é uma forma do técnico Tite avaliar para ver quem pode ser aproveitado durante a temporada. Então é ficar de olho também na base, que o Flamengo pode se reforçar com a prata da casa. Esse foi o vídeo, galera. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.